Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E a gente vai falar sobre o segundo episódio de Star Trek Lower Decks, que acabou de sair. Esse episódio chama Emissários e gira em torno, basicamente, da Mariner e do Boimler tendo que levar ali, fazer aquele serviço de táxi ali, serviço de entrega, que a Federação é super famosa, né, por fazer, entregar um General Klingon em uma embaixada da Federação ali. E esse episódio, ele é muito marcado por uma dificuldade que os roteiristas dessa série enfrentam, né? Porque eles têm um caminho muito estreito ali que eles conseguem caminhar, né? Porque enquanto é um Star Trek, né, e eles têm que funcionar dentro das regras de Star Trek, são roteiros que a princípio tem esse ar mais cômico, a princípio tem esse ar mais leve do desenho animado, né? E não que Star Trek não fosse cômico antes. Star Trek, muito pelo contrário, eu sempre falo que quem gosta de Star Trek tem que gostar tanto do lado sério quanto do lado cômico, porque senão você está gostando só de metade, né? Porque Star Trek, pelo menos o Star Trek clássico, nunca se levou tão a sério assim para não poder fazer piadas, né? Ao contrário desse Star Trek mais moderno, né? Que se leva tão a sério, que tudo é tão dark, tão escuro, enfim, tão sério mesmo, tão sisudo, né? Que acaba sendo ridículo, né? O ponto da seriedade deles, né? E então Star Trek sempre teve esse tempero cômico, né? E o que esse episódio, o que esses roteiros enfrentam, né? Esse caminho estreito que é você fazer o humor, fazer as piadas com o universo de Star Trek sem fazer a piada do universo de Star Trek, né? Porque tem uma diferença, né? Um é você rir junto com o universo, né? Você desconstruir esse cenário, esse universo todo que já existe há 50 anos, né? Mais de 50 anos, desconstruir esse universo, pegar quais são essas características de núcleo, né? Do universo em si, dessa unidade narrativa, né? Do universo, desconstruir isso e construir piadas, construir a parte cômica em cima dessa estrutura, né? E o outro lado que seria você fazer piada de Star Trek, que é basicamente você tirar sarro destas coisas. A princípio pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. E é justamente aí que às vezes as piadas acertam e as piadas erram, né? É um caminho bem difícil ali de você caminhar, né? E esse episódio, ele demonstra bem esse conflito aí dos roteiristas, né? Porque enquanto os roteiristas se esforçaram bastante, né? Nesse episódio para mostrar que, olha, nós fizemos a nossa lição de casa, né? Nós conhecemos o material de origem, que aliás era uma crítica muito constante aí, tanto de Star Trek Discovery quanto de Picard, né? Que parece que os roteiristas não sabem sobre o que estão escrevendo. Eu mesmo muitas vezes fiz essa crítica, porque realmente dá essa impressão. Lower Decks me dá a sensação de que os roteiristas estão fazendo o esforço para mostrar, olha, nós fizemos a lição de casa, a gente sabe do que a gente está falando. Então existe uma infinidade de referências não só ao período da Next Generation, né, o período Picard, né, que essa série se passa um pouquinho depois dos filmes do Picard, né, dos filmes da Next Gen, mas também a gente tem referências, inclusive referências até ao desenho, a primeira série animada, né? Que como a gente tem a Médica, né? Que é uma Kaitiana, né?
que é a referência a MRES, né, do desenho clássico, e nesse episódio a gente tem também aquele bicho transmorfo, né, que virou um membro da Federação, que era aquele filantropo lá que bancava a Federação, né, bancava algumas empreitadas da Federação aí com o dinheiro infinito dele. Então, assim, o episódio ele tem essa força de querer mostrar que eles fizeram a lição de casa, que eles sabem, conhecem o material de origem, mas eles têm essa dificuldade de construir as piadas em cima da estrutura de Star Trek, né? Porque quando você desconstrói uma coisa, né, para você encontrar o núcleo daquilo, o que realmente é o importante da estrutura, né? Porque tem muita coisa que é só floreio, né? São só os rococós ao redor da estrutura, né? Que é só para enfeitar. Mas o que é o núcleo, né? Então, por exemplo, na história secundária a gente tem o Rutherford buscando novos caminhos de carreira ali, né? E a gente sempre tem, todo mundo a princípio ia ficar desapontado com ele, dele, você não quer ser mais engenheiro, você não quer mais ser da segurança, você não quer mais ser do comando, né? E eles sempre viram e eles brincam em cima esse possível desapontamento, né? E começam falando, mas tal coisa, parece que eles vão ficar bravos, e eles falam, que ótimo que você vai procurar novos caminhos, você tem que realmente se explorar e tal, né? Então é uma coisa super Federação, assim, né? A Federação está sempre sempre feliz com as pessoas se encontrando, ou pelo menos buscando o seu eu próprio ali dentro das coisas que ele quer fazer, né? Que a Federação não quer que ninguém faça nada forçado, né? Então, se uma pessoa quer ir lá e mudar de carreira, ótimo, mude de carreira, faça o que é melhor para você, né? Ninguém vai ficar chateado porque você não quer mais ser engenheiro ou não quer mais ser da segurança, né? Então, tem essa constante aí, porque eles pegam uma coisa que é fundamental, né? Uma pedra fundamental ali da filosofia da Federação, da filosofia de jornada, e eles constroem a piada em cima. Então, esse tipo de coisa é repetida pelo episódio inteiro em diversas situações, né? O que faz com que mostre que os roteiristas pelo menos tiveram cuidado em olhar o que realmente é o núcleo de jornada, o núcleo de Star Trek, né? Isso é uma coisa que me deixa tranquilo, me deixa feliz, porque pelo menos esse trabalho base parece que foi feito, ou pelo menos tiveram uma consultoria muito forte ali. E também se foi só uma questão de consultoria, pelo menos existe alguém com uma cabeça que entenda do assunto falando para os outros, olha, pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Agora, a história principal gira em torno, então, deles fazendo esse serviço de táxi ali com o General Klingon, né? E então, grande parte do episódio é o Boimler errando, né? Ele fazendo, assumindo coisas de maneira errada. Ele acha que um alienígena é tal coisa, é tal espécie, ele age de tal maneira e no final ele estava errado. Ele acha que ele tem que fazer tal coisa e no final das contas ele estava errado. Então ele sempre vai se ferrando mais ali, sempre vai se enrolando mais na situação, até o ponto que ele acha que ele não é material da Frota Estelar, porque ele só erra, né? Ele constantemente erra. E a Mariner tá ali junto com ele, né, nessa missão, e ela, ao contrário dele, só acerta. E mostra que eles têm um diálogo, né, que ele fala, você é o cara dos livros, né? O Boimler é o cara dos livros, é o cara que estudou tudo, então não sei o que, mas ele não tem experiência de campo, enquanto a Mariner é a pessoa que tem só experiência de campo, porque ela já participou de outras naves, né? Já esteve na tripulação de outras naves, já foi em vários lugares. Então essa experiência de campo é muito importante ali para ela e muito importante para o desenvolvimento de um oficial, né, da frota. E sou super a favor disso, gosto desse tipo de argumento,
Só que no final do episódio, quando chega a vez do Boimler finalmente acertar, né? E finalmente falar, olha, não, ele também é material da Frota Estelar, ele também tem... O lado do estudo também é muito importante, né? Não é só a experiência de campo que é importante, mas o lado do cara que fica basicamente na biblioteca o tempo inteiro lendo, né? É importante. O episódio escorrega nessa, porque, de novo, quando ele acertaria, na verdade foi a Mariner que foi lá e fez um acordo ali com o Ferengi que aparece ali e tal, e ela finge que não reconhece que ele é um Ferengi, apesar dele ser o Ferengi estereótipo, né? E eu acho que eles escorregam nisso. Eles poderiam ter deixado ela errar, né, para mostrar que, olha, esse personagem da Mariner, né, ela também não é perfeita, ela também tem os seus deslizes, e esse cara, que é o Boimler, que a gente achou que só errava, também tem os seus acertos, né? Então você colocaria defeito nos dois e colocaria acertos nos dois, né? Vantagens e desvantagens para ambos os personagens, né? O que seria muito mais Frota Estelar, né? A gente lida com o que a gente tem. Às vezes esse cara parece todo errado, mas ele tem uma característica que vai funcionar super bem. E a outra que parece que é super perfeita, olha, também erra, mas ok, ela tem seu valor. E falando sobre esse conflito aí de ter que desconstruir esse universo narrativo, né, para encontrar o que é realmente o núcleo narrativo, né, os pontos de núcleo narrativo que existem, né, num universo, também a gente sempre tem que pensar que quanto mais você desconstrói, mais você corre o risco de quebrar, né, aquilo, né? Então, por isso que é um caminho tão estreito para andar, né? Porque se você esmiuçar muito, você acaba quebrando, né? Então você tem que encontrar os núcleos narrativos sem cutucar muito a fundo, justamente para não expor completamente, né, aquilo que você está estudando, né? Aquele que já dizia o Tolkien, né? Aquele que quebra, que desmonta uma coisa com a intenção de estudar e acaba quebrando aquilo, está caminhando para longe, né, da sabedoria, né? Estou parafraseando aí porque eu não lembro a frase de cabeça, mas enfim, o conceito é esse, né? Se você cutuca muito uma coisa para estudar e você acaba quebrando, você deixou de ser um sábio, né? Enfim. Gosto do episódio, eu achei ele também meio média, meio morninho assim. Vou manter ali as minhas 3 estrelas. Episódio médio, gostei. E vamos ver. Tô gostando da série até agora. Não é genial, mas é divertidinho, é divertido assistir. Um pouquinho da gritaria ainda, né? Um pouquinho daquele humor muito para fora, né? Sem sutilezas, mas gosto. Assim, poderia ser melhor, ter menos arestas a serem aparadas nisso, né? Ainda eu acho que precisa cuidar melhor de como que as coisas são resolvidas no final das contas, a princípio em nível talvez de atuação. As pessoas não precisam gritar tanto o tempo inteiro. Eu acho que as coisas poderiam ser mais sutis. Mas enfim, o Tico mandou o vídeo dele com as opiniões dele a respeito desse episódio, porque essa semana eu não estou sozinho. Então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre Star Trek Lower Decks, segundo episódio. Mas antes de falar sobre o segundo episódio, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o primeiro episódio que eu perdi. Perdi o primeiro episódio, mas consegui assistir, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei sobre o primeiro episódio e sobre a série de maneira geral, né? Eu gostei do primeiro episódio, eu achei muito legal, muito interessante. O desenho em si eu gostei, me agradou, um desenho semelhante ao Simpsons, ao Family Guy, ao Futurama,
que são todos desenhos que eu gosto, eu acho muito legais, me divirto muito assistindo eles. E eu gostei muito do episódio em si, da história e tudo mais do Star Trek. Tem um humor muito interessante. Uma coisa que eu achei que de cara eu me identifiquei com o episódio é que eu acho que eles acabaram assistindo bastante o Orville, né? Eu achei muito, muito similar ao Orville. Até na hora que eu assisti eu pensei, putz, finalmente eles assistiram Orville, né? O pessoal do Star Trek, né? Finalmente teremos um Star Trek, né? Lançado recentemente. Algumas coisas me incomodaram bastante, de certa forma, mas vamos falar um pouco mais sobre o que eu gostei, né? O desenho não me desagradou, eu gostei, mais uma vez sobre a referência de outros desenhos que eu gosto, né? Que é os Simpsons, Futurama e tudo mais, são todos muito parecidos, né? Com esse novo Star Trek. A história em si do episódio eu gostei muito também. Achei uma história muito interessante. Eles indo no planeta, tendo duas histórias em paralelo, né? Primeiro o problema lá da nave, de todo mundo tá virando zumbi e o pessoal tem que se virar para não ser morto, né? E embaixo também a questão do segundo contato e tudo mais, né? E o pessoal, a Mariner e o Boiler lá embaixo, e eles tendo que se virar com as coisas, né? Tendo que escapar e combater aquela aranha gigante, né? E depois do Boiler ele acabar saindo depois que a aranha cansou de chupar o Boiler como uma bala, né? Aquela bala não tinha mais gosto, né? Daí você jogou fora, né? Você cuspiu. Daí o Boiler ele ficou todo cuspido e aquele cuspe acabou virando, não é veneno, uma vacina, né? Um remédio para os zumbis, né? E foi muito interessante, muito legal, muito Star Trek isso, né? De pegar uma coisa, transformar em vacina e curar todo mundo, né? Isso realmente foi uma sacada muito legal. E é isso. Uma coisa que me incomodou antes, falar uma outra coisa que eu gostei muito foi justamente essa questão do lower deck, né? De ser o pessoal, a vida dos funcionários que realmente fazem as coisas acontecerem e tudo mais, né? Eu achei isso muito interessante, muito, muito legal, mas a principal coisa que eu vi e que eu gostei muito foi justamente a amizade, né? Você realmente vê e sente que todos eles são amigos, né? Realmente é a turma dos amigos do trabalho, ou muito mais pessoal da faculdade ou da escola, né? É realmente isso, né? O tipo de coisa, você tá lá fazendo um trabalho da escola ou da faculdade, alguma coisa assim, com a turma, depois você vai para um bar, esse tipo de coisa, né? E é isso, né? E você sente isso no episódio.
E é isso, mas vamos lá então para a coisa que me desagradou, né? Que o humor me desagradou. Eu já sou uma pessoa que não gosta muito de comédia, só de algumas, tal, essas coisas, mas esse humor não me agrada muito, né? O Newton falou, né, no último episódio que essa série tá ligada com o cara do Rick e Morty, né? Rick e Morty. E esse desenho realmente é um desenho que eu não gosto muito. Nunca assisti, mas o pouco que eu assisti e conheço um pouco o episódio, não é o tipo de episódio, não é o tipo de comédia e humor que eu gosto. E o fato de estar nesse episódio, de estar nessa série, é uma coisa que me desagrada um pouco. O que me desagradou principalmente foram duas cenas. A cena do pessoal virando zumbi e tal, essas coisas eu achei meio, não sei, deu um estranhamento que me deu um estranhamento. E depois naquela cena da moça bombeando o coração, isso eu achei um exagero que eu não estava esperando, e quando eu vi eu não gostei de ter visto. Foi uma coisa que foi uma má surpresa, por assim dizer. É o tipo de humor, de comédia que não me agrada. Bom, mas vamos lá então pro episódio de hoje, né? O segundo episódio. Eu gostei do episódio também, né? Nessa série também tem duas histórias em paralelo, né? A primeira é da Mariner e do Boiler, que vão, não é supervisionar, né? Vão acompanhar um comandante Klingon para um planeta onde os Klingons estão, não sei se diria refugiados, mas é onde os Klingons estão, onde tem um distrito Klingon, né? Porque depois que a lua do Klingon lá foi destruída e tudo mais, eles meio que entraram na Federação e se espalharam, né? Esse general Klingon, né? Esse comandante Klingon precisava falar com alguém da Federação, lá nesse planeta onde tinha esse distrito Klingon. E eles foram lá supervisionar e tudo mais, e eles acabam perdendo o comandante e eles precisam ir atrás e tudo mais. A outra história muito legal, muito interessante, é justamente a do Hunterford, que é o engenheiro, né? Eu achei muito interessante que ele quer naquele período de trainee, né? Que é o estagiário que ele vai passando, ele quer ir passar por outros departamentos, né? E tudo mais, conhecer todos os departamentos da empresa. Foi muito legal, foi muito interessante ver isso, ver essa jornada, ele indo para medicina, ele estava na engenharia, foi para medicina, depois foi para segurança, depois ele foi para outro lugar, depois, acho que não, realmente o meu lugar é na engenharia, né? Foi legal ter visto ele fazer essa jornada, né, em busca do que ele queria, em busca de confirmar a sua escolha, né? E foi isso, o episódio, né? E mais uma vez a parte do humor que eu gostei dessa série é justamente a questão da amizade, né? Você realmente percebe e sente que todos ali são amigos, né? Tem uma certa zoação de amigo com o outro, né?
não conta pra ninguém, mas daí você contou pra todo mundo, mas ou tiração de sarro e tudo mais, né? Mas de qualquer maneira, pra mim foi muito claro e você realmente sente, acredita que eles são todos amigos, né? Que realmente é aquele grupinho de amigos que vai toda sexta-feira depois da faculdade no bar, esse tipo de coisa, né? Que sempre faz trabalho junto. Realmente é um grupinho muito, muito legal, muito interessante, né? É isso. O primeiro episódio, o segundo contato lá, eu gostei mais. Eu vou dar... Quanto eu vou dar? Eu vou dar 3 estrelas. E para este episódio que lançou hoje, eu achei que foi um pouco menos legal. Foi legal, eu gostei. Foi interessante a história e tudo. Não teve nada que eu não gostei. Por exemplo, no primeiro episódio teve algumas cenas que me desagradaram, mas nesse daqui não. Mas ele foi meio mamão com arroz, mamão com arroz não. Foi meio fraquinho, foi meio... não sei. É isso então. Vou dar 2,75 por episódio de hoje. Acho que é isso que eu tinha pra dizer sobre a série por enquanto. E é isso então. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Então é isso aí. Esses foram as nossas opiniões a respeito do segundo episódio de Star Trek Lower Decks, que chama Emissários. E semana que vem a gente está de volta, então, com o próximo episódio, o terceiro episódio. Então, muito obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro.